Olá, pessoal. Boa noite a todos. Graça e paz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos iniciando este momento, dando as boas-vindas a você que está nos acompanhando pela internet. Os amados irmãos vão entrando nesta live e nós vamos aquecendo os nossos corações, rogando a Deus que Ele esteja conosco nesta noite. Belíssimos hinos que entoamos nesta noite, com a participação dos irmãos. Irmão Márcio, belíssima canção, irmão Márcio. Parabéns, Deus abençoe. Eu quero parabenizar todos os irmãos que direta ou indiretamente têm contribuído para estarmos aqui levando todos os dias de culto uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem do poder de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus para alcançar o meu, o seu e o coração daqueles que nos acompanham pela internet. Um forte abraço a todos os irmãos que já estão online. Nesta noite, nós vamos meditar, amados, algo em relação ao que antecedeu a crucificação de Jesus. É bem verdade que ontem estava com o irmão Eric e dizendo: irmão Eric, domingo o culto será às 7 horas ou às 9 horas? Aí ele disse: é importante, pastor, que a gente defina isso, porque antes era às 7, porque tinha um café tal, enfim, eu não sei, a minha oração é que fosse às 7 horas. Será que o amado irmão está disposto, de fato, a acordar logo cedinho, para ir na sua casa, louvarmos a Deus e cultuarmos ao Senhor neste que é um marco da história, simboliza a nossa salvação, que foi onde Jesus ressuscitou. Ali, na ressurreição de Jesus, foi onde o meu pecado, o seu pecado, todos eles foram consumados para a honra e glória do Senhor. Meus amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 36. Nós vamos falar acerca das lições que o Getsemane deixa para cada um de nós. Para mim, deixa para você. Lá no Getsemane, um local onde Jesus ele costumava a ir a frequentar com os discípulos. Naquele lugar era um lugar onde era comum Jesus estar ali. Não apenas pela situação em que Jesus estava vivenciando, antecedendo a ressurreição, que ele foi ali orar. Não, mas ele orava há muito tempo ali. A Bíblia já relata em outros momentos que ele ia sempre ali fazer as suas orações. Todos abriram? Mateus capítulo 26, a partir do versos 36. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai,
Se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigie e ore, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem o homem que está me traindo. Vamos orar, amados? Oremos. Pai de amor, Pai de eterna bondade, Pai de misericórdia infinita. Eu rogo, ó Pai, a Ti, nesta noite, que o Senhor, meu Deus, una a minha fé com a fé do meu irmão e receba, Deus, o nosso pedido nesta noite. É um pedido de compreensão, é um pedido de iluminação do texto, daquilo que vai ser pregado, daquilo que vai ser meditado, refletido nesta noite, acerca desta passagem, tão importante passagem, que antecederam a crucificação e a ressurreição do nosso Salvador. Ó Pai, perdoa as nossas fraquezas, ajuda-nos, ó Pai, a compreender, a entender e aprender as lições que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Amados, hoje nós vamos meditar. Eu estava pensando durante esses dias, Senhor, o que é que eu devo levar ao meu povo? Ao povo teu, aqueles que o Senhor me confiou. E a palavra, depois de vários dias de oração, a palavra que me veio foi esta. Como hoje é um culto de oração, nada mais propício do que 3 vezes Jesus orou. 3 vezes Jesus chegou ali perto dos discípulos e aqueles discípulos estavam dormindo. Nesse contexto todo, a gente aprende várias lições. Eu estava enumerando muitas lições a gente pode aprender aqui, mas eu quero resumir apenas em algumas lições. E quero que você medite comigo de maneira expositiva cada versículo, para que você entenda as lições que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite. Leiamos primeiro o versículo 36, melhor dizendo. A primeira lição está aqui. Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então, neste momento, a gente já aprende que Jesus ele disse assim:
sentem-se aqui. Para quem foi que ele disse isso? Sentem-se aqui. Ele disse isso para os 12 discípulos. Ele disse para todos os discípulos, sentem aqui. Ele não pediu para os discípulos orarem. Ele apenas disse, sentem aqui. E eu vou ali orar. Mas observe, amados, nesse primeiro versículo, a gente aprende que Jesus, ele anda com seus amigos. Ele anda com aqueles que é chegado, aqueles que ele escolheu. Aquele que ele escolheu, ele não deixou para trás, ele andou, ele selecionou no meio da multidão aqueles. E agora ele estava levando para o lugar onde ele ia orar. A segunda lição que a gente já aprende aqui é que Jesus tinha o quarto de guerra. O Getsemane era um tipo de um quarto de guerra para Jesus. Jesus, ele ia ali orar com os discípulos. Então, se ele ia orar com os discípulos, ele tinha também aqueles discípulos mais fervorosos. Todo ministério tem as pessoas que trabalham em habilidades diversas, em setores diversos, mas tem os de oração. Veja no verso 37 o que diz. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, entenda, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Olha só, o que é que a gente aprende aqui? A gente aprende que Jesus, ele chamou todos os discípulos. A uns ele disse, sente aqui. A todos ele disse, sente aqui. Mas apenas a 3, aqueles que Jesus identificava como homens mais fervorosos, homens que estavam ali para todo custo, ou para toda a circunstância, tudo que pudesse acontecer, Jesus entendia que eles eram assim. Que eles eram aquele de chegada, era aquele de guerrear, é aquele de ficar ali orando com ele, vigiando com ele. Mas, amados, Jesus, ele escolheu esses 3. E talvez eu e você precisamos escolher as pessoas que a gente deve selecionar para orar. Porque quando a gente ora, a gente abre o coração, abre a mente, abre a alma, abre a guarda e bota ali aquilo que está se passando. Veja bem o que foi que Jesus disse. Jesus disse assim: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Olha só. Jesus, ele tinha uma tristeza tão grande neste momento. E essa tristeza, que ele dizia que era capaz de se matar, eu conjecturo, eu penso que era uma tristeza tão profunda, como uma tristeza que talvez alguns de nós sentimos já. E se você não sentiu, pergunte para uma pessoa que tem depressão. Pergunte para uma pessoa que já teve depressão, que não teve condição nem de levantar da cama, que muitas vezes não encontrou ninguém para poder externar a tristeza que estava sentindo. Então, neste momento, Jesus ele externou com aqueles 3 discípulos. Por que Jesus não disse para todos os discípulos? Aí tem uma outra lição, que a gente deve saber com quem compartilhar as nossas tristezas, as nossas angústias, os nossos fracassos, os nossos pecados. Jesus não disse, confessai os vossos pecados com todo mundo. Uns com os outros selecionando, sabendo quem a gente pode contar. Não se pode contar para todo mundo. No verso 39, Jesus nos ensina outra lição. A posição em que a gente deve orar. Que situação a gente deve orar? Se o nosso mestre,
ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão? Porque eu, tendo condições de me ajoelhar, não posso me ajoelhar? Muitas vezes, quando a gente, na igreja, sugere que a oração seja feita de joelhos, alguns ainda entroncham o rosto assim, a boca assim, faz caras e bocas e diz de joelho. Para que isso? É para isso. O Senhor Jesus, ele está nos ensinando como orar. Ele já tinha ensinado em outra época, dizendo: quando quiser orar, entre no teu quarto em secreto. E em secreto o Pai vai te ouvir. E agora ele não diz: olha, se você quiser orar, se ajoelhe. Não, ele está ensinando aqueles discípulos, ele está me ensinando e ensinando os discípulos que somos nós hoje a prostrar-se diante de Deus em sinal de humilhação, porque aqui Jesus, lembre-se que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E como 100% homem, ele estava vendo o que ia acontecer, aquilo que 100% Deus estava revelando para ele, que estava chegando um momento, e esse momento já tinha sido revelado aos discípulos anteriormente, que ele ia ser preso, que ele ia ser crucificado, mas que ele ia ressuscitar. Ah, amados, Jesus orou de joelho, com o rosto no chão, se humilhando, dizendo para Deus o seguinte: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Muitas vezes a gente ora impondo: Deus, eu determino, Senhor, que isso seja feito. Pai, eu sou o teu servo. Pai, eu creio que o Senhor vai entrar com providência. Toda oração deve ser embaixo de humildade, deve ser embaixo de sabendo que nós não somos nada e que Deus é tudo. Nada diante do homem, mas para Deus nós somos joia preciosa. Nós somos a semelhança dele. Foi por isso que ele mandou o seu filho, para morrer por mim e por você, porque nós somos muito caros. Mas o fato da gente ser caro, quem deu esse valor para nós? Foi o próprio Deus, através do Senhor Salvador Jesus Cristo. Ah, meus amados, quando eu olho para o texto, Jesus continua a nos ensinar mais ainda, que a oração nunca deve ser do jeito que eu quero, porque o jeito que eu quero não é o melhor jeito, mas o jeito que o Senhor quer é o melhor jeito. Eu não sei como você tem orado. Todos nós temos orado para que esse coronavírus, ele vá embora, ele não nos atinja, ele não nos ataque, ele não chegue até nós. E Jesus está nos ensinando aqui: Pai, faz segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É difícil, mas é assim que a gente deve fazer. É assim, porque a ira de Deus, ela vem. Mas vem junto com a ira de Deus a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus. E a palavra de Deus é clara. A ira vem para os filhos da desobediência. A ira vem para aqueles que estão desalinhados com Ele. Mas para aqueles que estão alinhados com Ele, a graça já chegou. E é por isso que você sente a paz que você tem, que você está sentindo. E talvez, se você não está sentindo essa paz, é porque essa paz talvez já tenha batido em retirada. Essa paz você não recebeu. Porque Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é quando não tem vírus, não tem acidente, não tem doença, o salário está em dia, sai até antes do dia, está tudo certo, em casa não tem problema. Essa é a paz que o mundo dá. Mas a paz que Jesus dá é aquela paz que, em meio à pandemia, em meio a tudo que está de ruim, você sente paz, porque você sabe quem foi preparar morada para você. Foi esse Jesus que estava sentindo uma tristeza profunda quando a gente está diante da morte.
Está próximo os dias que está chegando a nossa morte. Eu sei porque eu passei pelo vale da sombra da morte. E talvez você ainda não saiba, mas você vai chegar a esse dia. Então é melhor que você se prepare hoje para ter o mesmo sentimento que Paulo sentia, que ainda que morra, vive. Porque é Cristo que vive em nós e a gente vive Cristo. E é esse Cristo que nos ensina. No verso 40 ele diz assim: depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Amado, por que Jesus não acordou os outros e não disse para os outros, não disse para todos? Sabe por quê, amado? Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Você lembra quando Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Pedro, tu me amas? Amo, mestre. Pedro, tu me amas, Pedro? Tu sabes, mestre, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Quem é que tem a capacidade de entender a missão que Jesus entregou a Pedro? Foi por isso que Jesus estava dizendo: Pedro, cuidado, cuidado. Ora, vigia. Eu chamei vocês aqui para vigiar comigo. Não foi nem para orar. Eu ia orar, mas vocês iam ficar vigiando. E agora vocês dormem, Pedro. E eu acho lindo, porque Jesus faz a seguinte pergunta: será que vocês não podem aí? Agora já é a todos. A todos. Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Aleluia. Vigie e ore para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Você sabe o que é que Jesus me ensina? E Jesus lhe ensina? Porque a tentação, ela só pode vir de quem? Do maligno. E quem é que vence o maligno? Jesus. Eu não posso vencer o maligno. Você não pode vencer o maligno. Então, se você está caindo na tentação, se você caiu na tentação, em alguma tentação, e você sabe do que eu estou falando, porque eu não sei a sua vida, mas o Espírito Santo sabe. Se você caiu, é porque você está com uma comunhão fraca com Jesus, ou talvez você não tenha comunhão com Ele. Cuidado, cuidado. Jesus quer nos mostrar aqui que só podemos vencer, de fato, se estivermos com Ele, porque Ele é que vence por nós. Amém? Mas a palavra de Deus, ela segue e ela nos ensina mais ainda. No verso 42, pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não puder ser afastado de mim, sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. Eu vejo aqui a oração da mãe de Jesus, de Maria, quando ela disse: seja feita com a tua serva a tua vontade, Pai. Seja feita. Assim é o que eu e você, diante de um sofrimento, diante de uma angústia, diante de uma tristeza, diante de uma doença, diante de uma perda, diante de qualquer coisa, é orar para o Senhor, dobrar o joelho, se humilhar e dizer sinceramente, externar o seu coração, se derrame diante de Deus. Olha, Jesus, ele orou e disse isso para Deus. Ele não disse para os discípulos todos.
os discípulos, nem disse para Pedro, João e Tiago. Ele disse ele disse para Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Pela segunda vez ele se humilhou. Mas na segunda vez ele terminou a oração dizendo o quê? Pai, seja feita a tua vontade. Porque a dele é a perfeita. A minha não é. A dele é boa, é agradável e é perfeita. E a minha não é nem boa, nem agradável, nem perfeita. A sua não é nem boa, nem agradável, nem perfeita. Por isso que temos que esperar no Senhor. Porque Ele tem o que é melhor para mim e para você. Ele voltou, diz assim o verso 43. Ele voltou de novo, encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez as mesmas palavras. Amados, tem momento em que o sono é tão grande que a gente não consegue vigiar, não consegue orar. A gente não vigia a nossa família, a gente não vigia o nosso ministério, a gente não vigia os nossos negócios, a gente não vigia os nossos sonhos, os nossos planos. Se a gente não vigia, imagine orar. Vigiar é planejar. Vigiar é cuidar. Vigiar é saber como vamos fazer da melhor maneira possível. Vigiar é estar ligado nas consequências. Vigiar é, sobretudo, saber que só podemos vigiar se o Senhor estiver conosco, se o Espírito de Deus estiver conosco. Tanto é que o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não vigiar a cidade, trabalha em vão o sentinela, trabalha em vão o sentinela. Então, eu e você não podemos vigiar. Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Mas Pedro, Tiago e João não estavam com Jesus. Estavam dormindo. Deixou que o sono o abatesse. E talvez você está assim. Talvez eu esteja assim. Mas numa noite como essa, onde Jesus diz assim: olha, vigia, cuida. Agora é hora de cuidar. Eu quero convidar você a vigiar. Mas também orar. Porque Jesus, ele não se incomodou não. Ele foi. Eles estavam dormindo ali. Jesus foi e orou. Jesus tornou a sair de perto deles. Agora Jesus não incomodou mais. E orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amado, muitas vezes a gente ora só uma vez e diz: Jesus já ouviu. Aí não quer orar mais. Ore uma, ore duas, ore três. Jesus orou 3 vezes. Isso é um indicativo, pelo menos para que eu e você persistamos na oração. Nós devemos persistir na oração. Nós não devemos apenas orar uma vez e achou que, pelo fato de não ter recebido o que a gente queria, aí não ora mais. Mas o nosso Salvador, ele orou. Ele orou, ele orou, ele orou 3 vezes. E depois que ele orou, vê o que é que ele faz. Ele não morreu de tristeza lá. O Senhor o levantou. O Senhor o animou. Olha só o que é que diz aqui. Olha o que é que diz no verso 45. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Aleluia, aleluia. Eu penso que neste momento aqui, eu penso que ele disse: rapaz, enquanto eu estou numa batalha dessa, orando, tendo uma luta espiritual, eu vou dar a minha vida por vocês. Criaturazinha, imagine,
dar a vida, pô, a minha vida eu vou dar por um negócio desse, que nem vigiar, vigia comigo. É assim, amado. Pastor dá vida por ovelha que nem vigia com ele. Que nem vigia. Às vezes o pastor está no hospital, às vezes o pastor está orando, às vezes o pastor está de madrugada, às vezes o pastor está orando por você e você vê uma coisa errada na igreja e você não comunica ao pastor. Ou melhor, não precisa nem comunicar ao pastor, mas chama a atenção da pessoa que está fazendo a coisa errada com amor, dizendo, amado, isso aqui não é assim, isso é aqui assim. Mas o pastor, ele não pode desanimar. Ele não pode desanimar. Ele tem que ficar atento, ficar ligado na terra e no céu. Por quê? Porque quando ele fica ligado na terra, ele vê o que é que está acontecendo na terra. Se está as coisas alinhadas ou não. E no céu, alinhando sempre com Deus. Porque é Deus que vai me ajudar e vai lhe ajudar a passar pelas dificuldades. Olha só o que é que Jesus diz. Jesus diz assim: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam aí vem chegando o homem que está me traindo. Aleluia. Quem foi que revelou a Jesus que Judas estava traindo? Amados, nos versos anteriores, Jesus realiza a Páscoa. E Jesus já sabia que Judas traía. Olha, meu amado, eu vou dizer uma coisa a você. Mesmo Jesus orando 3 vezes, ele estava ali consciente de que o Senhor é soberano na vida dele, na minha vida. Enquanto Jesus 100% homem, Deus era soberano na vida dele. Enquanto Jesus 100% Deus, ele era parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vinha a ser depois. Amados, eu olho para esse texto e vejo grandes lições. Eu quero caminhar para o fim e quero dizer para você: orai e vigiai. Ora e vigia. Ora com alguém, vigia com alguém. Vigia com alguém e ora com alguém. Vigia com o teu pastor e o teu pastor vai orar com você. Ora com o teu pastor e o teu pastor vai vigiar com você. Jesus, ele nos ensina que diante de qualquer situação, a gente tem que ter o quarto de guerra, o lugar em secreto, para a gente orar. Jesus nos ensina que nós temos que ter uma turma de amigos, mas tem que selecionar entre esses amigos aqueles que a gente pode contar, sabendo muitas vezes que eles vão nos deixar na mão, mas nem por isso a gente deve deixar de ter amigos e de selecionar aqueles que a gente entende que são os mais chegados. É por isso que nesta noite eu quero dizer para você, não importa a aflição que você está passando, o que vai importar é a oração com que você vai fazer. Eu quero orar por você que está passando por uma situação muito grande. Eu quero orar por você que não está conseguindo vencer as tentações. Eu quero orar por você que já caiu na tentação. Porque Jesus nos ensina que a gente deve orar para não cair em tentação. Mas talvez você já esteja caído na tentação. Eu quero orar por você. Permita-me. Você permite? Então, você pode até orar comigo. Você pode orar comigo. Amém? Fique de pé aí no seu lugar.
Fique de pé. Ou quer ficar de joelhos? Fique de pé, fique de joelhos. Eu gostaria de ficar de joelhos, mas a live, para tirar aqui a câmera, eu vou ficar de joelho. Eu vou pedir a Gline aqui para me ajudar. Eu vou ficar de joelho e eu quero que você fique de joelho assim também para orar. Tá certo? Eu vou pedir a Gline aqui para me ajudar. Vou tirar aqui. Eu vou ficar de joelho. Muito bem. Já me ajoelho. Você se ajoelhou? Muito bem. Então, se ajoelha aí no seu lugar. Se você puder, se você não puder, também não se preocupe, tá certo? Eu vou reclinar a minha cabeça mais um pouquinho. Não sei se vou conseguir botar o rosto no chão, porque talvez não seja necessário, não é necessário, talvez eu não tenha condição, talvez você não tenha condição, mas eu vou baixar o máximo que eu puder para me humilhar, para fazer a oração por você. Amém? Querido Deus e eterno Pai, estou aqui, ó Deus, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o rosto prostrado, Pai, no chão, em sinal de humilhação, Deus, te pedindo, Pai, misericórdia pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão nos acompanhando agora na live, Deus, aqueles que vão assistir este vídeo em algum lugar, que eles possam se humilhar diante de Ti, abrir o seu coração e dizer assim: Pai, eu estou nesta situação, eu estou aflito, o problema que eu tenho, homem não pode resolver, só o Senhor pode resolver. Eu não vigiei e caí na tentação, e caído na tentação não posso me levantar se o Senhor não me levantar. Por isso, ó Deus, eu te peço, ajuda-me a levantar do lugar onde estou, para que eu venha glorificar o teu nome e as pessoas me vejam e glorifiquem também o teu nome. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor me ouviu, mas em tudo, Pai, faz a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade. A situação que o meu irmão está vivenciando, a situação que a minha irmã está vivenciando é tão grave que só o Senhor pode livrá-la. Mas eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça a tua vontade, porque a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. É no nome de Jesus que eu uno a minha fé com a fé do meu irmão e entrego a Deus esta oração ao trono da graça. E agradecido estamos, porque temos a certeza que o Senhor fará o melhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não sei se você conseguiu orar de joelho, não sei. Mas eu sei que eu quero finalizar este momento. Jesus orou 3 vezes. Eu poderia aqui orar 3 vezes. Você poderia orar aí 3 vezes. E eu não sei como é que você está, mas eu quero dizer para você uma coisa. Se nessa noite o Espírito Santo falou com você, eu te peço em nome de Jesus, antes de dormir, ore mais 2 vezes. Ore mais 2 vezes. Amém? Que Deus os abençoe e guarde. Estou aqui emocionado, porque o Espírito de Deus falou comigo. E certamente falou com você. Que Deus o abençoe e guarde até
domingo pela manhã. Eu espero que seja às 7 horas. Podem procurar o Eric, bote no grupo aí, pode passar uma mensagem no meu privado também, dizendo: pastor, eu gostaria que fosse 7 horas, como sempre foi. Amém? Que Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus até domingo, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos. Amém. Fiquem todos com Deus.